Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Os Melhores Contos. Autor: Lima Barreto. Lido por Anselmo D'Onofrio em novembro de 2009. O Único Assassinato de Cazuza. Hildegardo Brandão, conhecido familiarmente por Cazuza, tinha chegado aos seus 50 e poucos anos desesperançado, mas não desesperado. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, viera-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Tudo tentara e em tudo mais ou menos falhara. Tentara formar-se, foi reprovado. Tentara o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele, mesmo no burocracismo. Fizera literatura e se, de todo, não falhou, foi devido à audácia de que se revestiu, audácia de quem, abre aspas, queimou os seus navios, fecha aspas. Assim mesmo, todas as picuinhas lhe eram feitas. Às vezes, julgavam-no inferior a certo outro porque não tinha pasta de marroquim. Outras vezes, tinham-no por inferior a determinado antologista, entre aspas, porque semelhante autor havia, quando encostado, entre aspas, ao consulado do Brasil em Paris, recebido como presente do rei do Sião uma bengala de legítimo junco da Índia. Por essas e por outras, ele se aborreceu e resolveu retirar-se da liça. Com alguma renda, tendo uma pequena casa em um subúrbio afastado, afundou-se nela aos 45 anos para nunca mais ver o mundo, como o herói de Jules Verne no seu Nautilus. Comprou seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor. Não se arrependeu nunca de sua independência e da sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer, só, tendo somente a seu lado um casal de pretos velhos, aos quais ele sustentava e dava, ainda por cima, algum dinheiro mensalmente. A sua vida, nos dias de semana, decorria assim. Pela manhã, tomava café e ia até a venda, que supria a sua casa, lia os jornais, sem deixar de servir-se, com moderação, de alguns cálices de Paraty, de que infelizmente abusara na mocidade. Voltava para casa, almoçava e lia os seus livros, porque acumulara uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes. Quando se cansava, dormia. Jantava e, se fazia bom tempo, passeava a esmo pelos arredores, tão alheio e soturno que não perturbava nenhum namoro que viesse a topar. Aos domingos, porém, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma. Era também a de um desalentado amigo seu, médico de real capacidade. Nunca o quiseram reconhecer porque ele escrevia propositalmente e não propositadamente, de súbito e não a súbitas, etc., etc. Tinham sido colegas de preparatórios e muito íntimos, dispensavam-se de usar confidências mútuas. Um entendia o outro somente pelo olhar. Aos domingos, como já foi dito, era costume de Hildegardo ir, logo pela manhã, após o café, à casa do amigo, que ficava próximo, ler lá os jornais e tomar parte no ajantarado da família. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual a seu amigo Dr. Ponciano. Este comprava certos jornais, e Hildegardo outros. O médico sentava-se a uma cadeira de balanço, e o seu amigo numa dessas a que chamam de bordo ou de lona. De permeio ficava-lhes a secretária. A sala era vasta, clara e toda ela adornada de quadros anatômicos. Liam e depois conversavam. Assim fizeram naquele domingo. Hildegardo disse, ao fim da leitura dos cotidianos: "Não sei como se pode viver no interior do Brasil." "Por quê?" "Mata-se à toa por dar cá aquela palha. As paixões, mesquinhas paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo que uma facção não teme eliminar o adversário por meio do assassinato, às vezes o revestindo da forma mais cruel. O predomínio, a chefia da política local, é o único fim visado nesses homicídios,
quando não são questões de família, de herança, de terras e, às vezes, de causas menores. Não leio jornais que não me apavorem com tais notícias. Não é aqui nem ali. É em todo o Brasil, mesmo às portas do Rio de Janeiro. É um horror. Além desses assassinatos praticados por capangas, que nome horrível, há os praticados pelos policiais e semelhantes nas pessoas dos adversários dos governos locais, adversários ou tidos como adversários. Basta um boquejo para chegar uma escolta, varejar fazendas, talar plantações, arrebanhar gado, encarcerar ou surrar gente que, pelo seu trabalho, devia merecer mais respeito. Penso, de mim para mim, ao ler tais notícias, que a fortuna dessa gente que está na Câmara, no Senado, nos ministérios, até na presidência da República, se alicerça no crime, no assassinato. Que acha você? Aqui, a diferença não é tão grande para o interior nesse ponto. Já houve quem dissesse que quem não mandou um mortal deste para o outro mundo não faz carreira na política do Rio de Janeiro. É verdade, mas aqui, ao menos, as naturezas delicadas se podem abster de política, mas no interior, não. Vêm as relações, os pedidos e você se alista. A estreiteza do meio impõe isso, esse obséquio a um camarada, favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas, em um belo dia, esse camarada, por isso ou por aquilo, rompe com seu amigo-chefe. Você, por lealdade, o segue. E eis você arriscado a levar uma estocada em uma das virilhas ou a ser assassinado a pauladas como um cão danado. E eu quis ir viver no interior, de que me livrei, santo Deus. Eu já tinha dito a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei no interior, já havia observado esse prurido, essa ostentação de valentia de que os caipiras gostam de fazer e que, as mais das vezes, é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato que parte da gente da roça, mas não vale a pena. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudos de criminologia. Penso, observou Hildegardo, que esse êxodo da população dos campos para as cidades pode ser em parte atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de destacamento é um César naquelas paragens. Que fará então um delegado ou subdelegado? É um horror. Os dois calaram-se e, silenciosos, se puseram a fumar. Ambos pensavam em uma mesma coisa, encontrar remédio para um tão deplorável estado de coisas. Mal acabavam de fumar, Ponciano disse desalentado: "E não há remédio." Hildegardo secundou: "Não acho nenhum." Continuaram calados alguns instantes. Hildegardo leu ainda um jornal e, dirigindo-se ao amigo, disse: "Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Não posso compreender como esses políticos que andam por aí vivam satisfeitos quando a estrada de sua ascensão é marcada por cruzes. Se porventura matasse, creia que eu, a que não tem deixado passar pela cabeça sonhos de Raskolnikov, sentiria como ele. As minhas relações com a humanidade seriam de todo outras daí em diante. Não haveria castigo que me tirasse semelhante remorso da consciência, fosse de que modo fosse perpetrado o assassinato. Que acha você?" "Eu também. Mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas?" "Não. Que todos nós matamos." Hildegardo sorriu e fez para o amigo com toda serenidade: "Estou de acordo. Já matei também." O médico espantou-se e exclamou: "Você, Cazuza?" "Sim, eu", confirmou Cazuza. "Como? Se você ainda agora mesmo..." "Eu conto a coisa a você. Tinha eu 7 anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, não conheci minha mãe." "Sei. Só me lembro dela no caixão quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida, fez-me muita falta. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo firmou-se o meu caráter. Mas, em contrapeso, bem cedo, me vieram o desgosto de viver, o retraimento, por desconfiar de todos, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém, o que é um alívio sempre. Enfim, muito antes do que era natural, chegaram-me o tédio, o cansaço da vida,
e uma certa misantropia. Notando o amigo que Cazuza dizia essas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos, cortou-lhe a confissão dolorosa com um apelo alegre. Vamos, Carleto, conta o assassinato que você perpetrou. E o Degardo, ou Cazuza, conteve-se e começou a narrar. Eu tinha 7 anos e minha mãe vivia. Morávamos em Paula Matos. Nunca mais subi a esse morro depois da morte de minha mãe. Conte a história, homem, fez impaciente o Dr. Ponciano. A casa, na frente, não se erguia em nada da rua, mas para o fundo, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco, de modo que, para se ir ao quintal, a gente tinha que descer uma escada de madeira de quase 2 dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada, distraído, no momento em que punha o pé no chão do quintal, o meu pé descalço apanhou um pinto e eu o esmaguei. Subi espavorido a escada, chorando, soluçando e gritando. Mamãe, mamãe, matei, matei. Os soluços me tomavam a fala e eu não podia acabar a frase. Minha mãe acudiu perguntando, o que é, meu filho? Quem é que você matou? Afinal, pude dizer, matei um pinto com o pé. E contei como o caso se havia passado. Minha mãe riu-se, deu-me um pouco de água de flor e mandou-me sentar a um canto. Cazuza, senta-te ali à espera da polícia. E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua, pois esperava de fato a polícia. Foi esse o único assassinato que cometi. Penso que não é da natureza daqueles que nos erguem às altas posições políticas, porque até hoje Reticência. Dona Margarida, mulher do doutor Ponciano, veio interromper-lhes a conversa, avisando-os que o ajantarado estava na mesa. Revista Souza Cruz, Rio, fevereiro de 1922. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.